Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 2 de setembro de 2024. Vão participar comentando as situações com você dois médicos, o André Cortez, que é infectologista, e o Alex Macedo, que é pneumologista. E o esgoto, ele se torna a base para estudo. A gente vai ver como é que vai funcionar isso, mas para conhecer melhor o principal vírus da gripe. A imunização não impede a transmissão da doença, mas ela é importante para reduzir o número de casos e os riscos de desenvolver quadros graves que podem levar a óbito. Pesquisadores do Instituto Pasteur, em São Paulo, vão analisar amostras periódicas do esgoto da capital paulista para identificar novas cepas do vírus da gripe. Essa estratégia mostrou ser bem efetiva, né, por alguns motivos. Primeiro que você consegue fazer essa análise populacional sem que a pessoa precise se deslocar de casa, ir no hospital ou ficar doente, né? E ela se mostrou com bastante poder de predição. Financiada pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o estudo vai levar cerca de 5 anos. A ideia, a partir dos dados, é desenvolver uma vacina do tipo RNA mensageiro, tecnologia que ficou conhecida durante a pandemia de Covid-19 por ter uma fabricação mais ágil. Literalmente, em alguns minutos, a gente consegue ter a vacina de RNA pronta, né? Minha experiência na Califórnia durante esses 4 anos fazendo vacinas de RNA me provou isso. O futuro tende a ser nesse sentido, vacinas mais rápidas, mais eficazes, mais específicas para aquilo que, né, seja o patógeno, a doença que for que você está colocando a vacina como meio de evitar a doença, né? Só entre janeiro e agosto deste ano, o Brasil registrou mais de 115 mil casos da síndrome respiratória aguda grave por influenza. O pesquisador, Alex, ele falou de vacinas mais rápidas, mais eficazes, mais específicas. Ele esqueceu de dizer, mais discutíveis nas redes sociais, não é? Boa tarde. Boa tarde a todos. Na realidade, não só nas redes sociais, né? Existe realmente uma discussão quanto a efeitos colaterais de RNA mensageiro. Não só do RNA propriamente dito, de desmembramento de RNA, e também como esse RNA é transmitido para a pessoa que é vacinada, como ele entra dentro da célula, muitas vezes com um vírus atenuado, junto com esse RNA mensageiro. Então, é uma nova proposta de vacina, apesar do que as vacinas que nós temos hoje, influenza A, influenza B, que envolve as variáveis H1N1, H3N2, elas dão uma excelente cobertura vacinal. Se a gente observar no pico que nós tivemos do H1N1, 2009, 2010, que foi uma pandemia grande e que provavelmente nós tivemos números muito maiores do que os números que foram registrados na época. Primeiro, nós não tínhamos as redes sociais para propagandear tanto quanto foi a infecção por H1N1. Segundo, que todos os testes que nós tínhamos demoravam de 30 a 60 dias para resultado. Muitos colegas não solicitavam os testes e iam tratando a síndrome respiratória aguda grave. Mas foi marcante. 2011 para 2012, quando a vacinação antigripe começou a ter um desenvolvimento maior, principalmente 14 e 15, o número de mortes por síndrome respiratória aguda grave secundário a infecções respiratórias gripais caiu brutalmente. Agora, a RNA mensageiro, essa tecnologia veio para ficar, você entende? Não necessariamente. Eu acho que é mais uma tecnologia, terão suas indicações. Ela já é uma proposta antiga, não é uma proposta que agora está sendo colocada. Ela começou a ser desenvolvida no começo do século, não foi com Exatamente. H1N1, né? Isso. E assim, é que muita coisa hoje com as redes sociais se tornaram um pouco mais conhecidas, mas nós já temos a vacina com a tecnologia do RNA mensageiro há um tempo maior do que tem se propagandeado com o Covid, que com o Covid e com a rede social paralela a isso tomou um vulto muito maior. Mas a gente tem que começar também a analisar quanto que nós ganhamos com alguma tecnologia comparando o que nós temos agora. E aqui nós temos agora não é ruim. Agora, também participa o André Cortez, que é infectologista, e um dos grandes problemas de lidar com a gripe, André, é que são centenas de vírus diferentes que propagam a gripe. Então, as vacinas que são oferecidas a cada ano, elas imunizam contra os 3, 4 vírus que estão agindo mais naquele momento, né? Boa tarde.
boa tarde aos telespectadores. Bem, o que a gente tem de novo também é essa vigilância molecular, né, que a gente consegue determinar sequências de vírus e saber qual que é o material genético deles. Esse projeto Genoma, essa questão de ter o sequenciamento completo dos materiais genéticos, como foi mencionado na reportagem, ele permite esse desenvolvimento mais personalizado e mais rápido, porque agora a gente tem essa tecnologia de vigilância molecular, né? Então, assim, como que esse vírus sofre mutações? Muitas vezes em animais ou silvestres ou animais domésticos, ou animais de pecuária, né, que servem para o consumo humano. Então, o foco de vigilância importante são as aves e os suínos, por exemplo. Então, o que a gente tem? No último século, século XX, 3 grandes pandemias de H1N1. A gripe espanhola, em 1918, em que se diz que o paciente zero foi infectado a partir de um suíno, né? E as gripes aviárias, né, como ficaram conhecidas. Mas isso tudo agora a gente tem um pouco mais de clareza, porque a gente consegue ter esse sequenciamento do material genético do vírus. Então, a gripe aviária, inclusive, afeta o estado de São Paulo e a Baixada Santista nesse momento, né? Tem alguns casos registrados em aves silvestres, né? Então essa vigilância intensa tá trazendo essas informações para a gente, que é de muita atenção. Por quê? Se eu tenho mutações novas nesses animais, a população ainda está totalmente suscetível, né? Esse surgimento desses variantes de vírus, eu pego uma população que ainda não está imunizada para aquele tipo e não teve a doença. Então, o potencial dela se espalhar rapidamente e ter casos graves também pode ser grande. Você tem pegado alguns casos, tratado alguns casos de gripe com infecções graves? Olha, no nosso meio agora, a gente tem visto mais infecções graves nos grupos de maior risco com comorbidades avançadas, né? O que algumas pandemias foram muito marcantes, que nem a gripe espanhola e a Covid-19, é que pegou pessoas jovens sem comorbidades nenhuma, né? Então, entre 20 e 40 anos, a pessoa totalmente saudável tinha casos graves. O que a gente tem visto agora são casos graves, sim, né? Tivemos até alguns emblemáticos aí de pessoas famosas e tudo, mas pessoas com idade avançada ou com comorbidades ou problemas cardíacos, pulmonares, né, que a gente tem visto mais agora nesse momento. E Covid, Alex? Você tem pegado casos graves? A situação é a mesma que o André colocou. Na realidade, a gente tem um painel desde 1º de maio até agora. E pacientes que internam, que não tenham comorbidades mais graves e vão para a UTI ou vêm a falecer com um quadro respiratório, por cima respiratório aguda grave, normalmente estão relacionados com doenças crônicas ou com idade avançada. Nós tivemos 2 casos apenas de um H1N1 e um influenza não H1N1 que evoluíram de maneira insatisfatória e vieram a falecer num total de quase 2.000 casos. Aonde aconteceram esses casos? Santa Casa. A gente não tem o painel viral para todos, é uma coisa que os convênios não cobrem, e o SUS também não. A gente faz esse painel viral em alguns casos selecionados, ou quando o paciente se propõe, eu quero fazer, eu pago, eu quero saber, ou a familiar quer saber. Mas a gente tem um critério de exclusão. Chega alguém com uma infecção mais grave, está dentro de uma janela. Covid a gente testa todos com teste rápido. Se o Covid vem negativo, o teste rápido e o confirmatório, a gente já está classificando que é alguma outra infecção viral, não Covid. Então dá para separar razoavelmente esses pacientes. E a gente tem que lembrar que nós estamos falando dos vírus da gripe, mas quase todos os artigos publicados recentemente estão trazendo para o idoso, para o adulto com doença crônica, outras cepas de vírus, como adenovírus, metapneumovírus, vírus sincicial respiratório, que era uma coisa que a gente localizava muito para a criança, na bronquiolite, mas que tem muitos pacientes apresentando quadros de gripe, e quando você faz o painel viral completo, aparecem outros vírus, que não os vírus tradicionais que a população em geral associa ao quadro gripal, como influenza, como H1N1 e assim por diante. O Opinião Litoral volta, mas volta só depois da propaganda eleitoral gratuita que começa daqui a pouquinho. Espera a gente depois da propaganda.
Voltando com o Opinião Litoral, no bloco anterior nós conversamos com André Cortez, infectologista, com Alex Macedo, pneumologista, sobre as infecções por H1N1, as infecções por vírus influenza, também por Covid, que ainda está presente, e também sobre a coqueluche, bem lembrada pelo André Cortez, que volta a reincidir e não existem estudos assim que mostrem que uma nova vacinação tenha confira uma imunização efetiva contra o vírus da coqueluche para quem tomou a primeira vacina lá atrás, na infância, e agora está que nem eu, nos 60, né, nos 60, nos 70. Mas a gente tem uma boa novidade também, e se refere à pesquisa feita no Brasil no campo das vacinas. A base do imunizante é o vírus semente. O material enviado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos é semelhante ao vírus da Mpox atenuado. Como o sarampo, como a vacina da catapora, como a vacina da rubéola, da cachumba, da febre amarela, tem o próprio vírus da Mpox vivo, não está morto, mas ele passa por alterações e mutações que ele fica incapaz de se multiplicar. Porém, mantém a sua capacidade de estimular o nosso sistema imunológico. A pesquisa da UFMG ainda não realizou testes com humanos e não tem previsão para ser concluída. A Mpox foi classificada este mês pela Organização Mundial da Saúde como uma nova emergência global. Este alerta surgiu após a rápida propagação de uma nova variante do vírus, batizada de B1, que foi encontrada na República Democrática do Congo, além de outros países da África, Ásia e Europa. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 709 casos da doença este ano, nenhum deles provocado pela nova variante. Os sintomas da Mpox incluem febre, dores de cabeça e nas costas e erupções na pele. Nos casos mais graves, pode levar à morte. O tratamento inclui o uso de antivirais. O objetivo da pesquisa da vacina brasileira é replicar o vírus semente em laboratório para produzir o imunizante em grande escala. O meu avô, Alex, ele falava uma frase que eu nunca mais esqueci, que é assim, que o gato, quando ele é escaldado, quando jogam água fervendo nele, depois ele tem medo de água fria. Depois da Covid, a gente ficou com muito medo desse tipo de epidemia, né? Como não é só o Mpox, mas também o Europost, né? Brotou notícia de contaminação por vírus, fica todo mundo com a orelha em pé, né? Quando você está correto, quando o Covid começou, nós tivemos a segunda semana de Covid, uma discussão no hospital. Eu levei um livro que estava lá. O título do livrinho era uma monografia da Sociedade Europeia de Doenças Respiratórias, estava assim, SARS, que é síndrome de angústia respiratória, MERS e outras infecções por coronavírus. Aí todo mundo olhou e falou assim, mas esse livro é de 2016, 2017. Eu falei, o coronavírus não está aí agora, mas ele alcançou a rede social, ele virou um influencer. Então, na realidade, a infecção pelo Covid-19, ela deu um pontapé em jogar isso muito para cima e acabou fazendo com que muita coisa que era pouco conhecida se tornasse conhecida. E aí veio o fenômeno da rede social, porque é conhecida é importante e não necessariamente. Antigamente a pessoa era conhecida porque era importante, hoje ela é importante porque ela é conhecida, né? Inverteu-se essa situação. E em termos de infecções virais, infecções de arbovírus que vêm em contato com... Nós temos várias vezes essas reproduções. As redes sociais, e isso disseminaram de uma maneira maior. Tanto uma quanto outra, tanto a Monkeypox como a Europost, elas estão chegando mais próximo, mas assim, nós tivemos a febre amarela em muito tempo, e na década de 80, cuidado, febre amarela mata. Não vá para o lugar que tem a febre amarela, depois do advento da vacina, mas todas essas situações estão muito relacionadas a duas coisas que nós já vimos discutindo. O crescimento populacional nas transmissões virais e as cidades crescendo e chegando próximo da região mais natural. E o que é? Qual é a definição de arbovírus? É os vírus que habitam normalmente localizações não urbanas. Arbórea? E é o que acontece, que está acontecendo agora. Por exemplo, um dos casos que tem aqui é de quem mora no litoral sul, colado na Serra do Mar, onde tem contato com vírus
com animais que estão naquela região. Um dos casos é de... São 13 aqui. Pariquera-Sul. Então, quase todos eles estão nesse contato. Agora, é óbvio, quanto mais o humano vai chegando próximo do animal silvestre, mais vão trocando, ele vai acabar pegando e isso pode trazer para dentro da região urbana. Então, isso realmente traz essa preocupação. Agora, André, toda vacina tem efeitos colaterais? Olha, existe todo remédio, na verdade, independente, ou toda intervenção em saúde tem efeitos colaterais, né? O que precisa ser bem mapeado e bem estudado. Então, todo evento adverso que ocorre após uma vacinação, nós temos um sistema, né, de vigilância de eventos adversos que, pelos profissionais de saúde, deve ser notificado e mobilizado para que se possa fazer uma investigação e que estabeleça o nexo, né, causal e tudo entre o evento de vacinação e o efeito colateral, né? Mas é claro que é inegável que qualquer intervenção possa ter um efeito colateral, sim. Eu li uma vez que a vacina contra a febre amarela, que é consagrada, que é obrigatória, inclusive, em algumas viagens, na maioria das viagens, né, ela pode produzir uma morte a cada 400 mil aplicações, é isso mesmo? A gente tem esse dado, sim, porque é um vírus atenuado que pode se replicar e dependendo... É tudo uma relação entre o hospedeiro e o vírus, né? Então, isso realmente pode acontecer. Mas a gente... O tanto que ela é uma intervenção de saúde pública, né? Então, para que você tenha eficácia, a vacina, ela precisa ser uma estratégia populacional. Você tem que vacinar milhões de pessoas, né? Então, é diferente de um remédio ali nível individual, né? Que tem aquela eficácia para aquele paciente. Então, infelizmente, a vacina tem para cada número de pessoas um efeito colateral que pode ser grave, mas que nem por isso, às vezes, a estratégia de saúde pública, dependendo do contexto pandêmico, a gente pode abrir mão, né? Então, acaba sendo uma decisão de saúde pública mesmo. E por que as vacinas contra a Covid, que elas vinham sendo desenvolvidas desde o início do século contra outros tipos de vírus, coronavírus, outros tipos de coronavírus, por que elas se tornaram tão polêmicas? Por que tantas autoridades de saúde, tantos imunologistas, não acreditaram nessa vacina? O que você vê dessa discussão toda, André? Eu acredito que naquele momento não houve um tempo suficiente para se estudar, né, com um período que um estudo científico robusto, né, depende de milhares de pessoas sendo vacinadas e um tempo de acompanhamento. Aquilo a gente não tinha no começo. Então, para a gente tomar essa decisão, foi justamente pesar, né, o que poderia trazer de benefícios e os malefícios. E naquele momento, como era uma pandemia, a gente teve que fazer a aplicação dessa vacina em massa. Ainda sem absoluta segurança. Sem absoluta segurança, né? Então, mas, e a gente foi observando depois, né, que alguns tipos de vacina tinham mais efeitos colaterais do que outros, né? E progressivamente as que demonstraram mais efeito colateral foram abandonadas, e a gente manteve atualmente as que causam menos efeito colateral, né? A do vírus atenuado tem menos efeitos colaterais, não tem essa tecnologia? Na verdade, pelo contrário, como é um vírus que tem um potencial de se replicar, dependendo, ele pode ser mais efeitos colaterais, porque ele pode causar doença pelo vírus vacinal, né, e pode causar reações adversas nesse sentido. Então, o vírus atenuado, na verdade, não é o que causa menos efeitos colaterais. As vacinas, elas vão se dividir assim, né? Você tem efeitos colaterais relacionados com vírus, morto, atenuado, vivo, e o vivo normalmente é o veículo, não é o próprio doente, é o que causa a doença, e alterações relacionadas com alergia. Mas só me permite, eu comparo muito isso com paralisia infantil. Paralisia infantil na década de 50, 60, estava deixando muita gente paraplégica ou morta. Aí veio um cara, pesquisou uma vacina e veio a vacina Salk. Foi a primeira vacina para paralisia infantil. E 9 não tinham paralisia infantil, e um ficava com Guillain-Barré, ficava tudo paralisado. Então era uma coisa horrível, mas ao mesmo tempo, crianças e crianças estavam ficando paralíticas. Até o momento que veio o Sabin, já com uma pesquisa mais robusta, e acabou com os efeitos colaterais. É um comparativo, um monte de gente morrendo, uma pandemia chegando, ninguém sabia qual era o limite dessa pandemia, então se tentou ao máximo vacinas que puderam ser produzidas naquele intervalo de tempo, com toda a crítica científica que nós temos, com as vacinas iniciais. Mas era uma situação, entre aspas, de quase desespero. E qual é a avaliação hoje? A minha, pessoal, é que eu acho que teria que se vacinado da maneira que foi, porque é o que você tinha naquele momento, com todas as ressalvas
de hoje ter a noção de que nós temos os grupos mais graves, caso venham a contrair Covid ou qualquer uma dessas outras viroses respiratórias. Nesses grupos nós temos que pesar mais a mão. Você entende que a pandemia foi debelada com a utilização de vacina? Foi o fator principal? Conjunto de coisas. A população se imunizou por ficar infectada, e isso acabou fazendo uma que era a imunização tese de quem era contrário à vacina e ao isolamento. Né? Eu concordo, mas é impossível você afirmar também que a vacina não contribuiu, de alguma maneira, para essa imunização em paralelo, em rebanho. Cada um vai citar a maneira como quiser citar. Mas isso cabe com qualquer outra, e cabe também com as mutações. Todos os vírus, quando começam a se disseminar, eles se mutam muito. Depois eles vão diminuindo o ritmo de mutação e a agressividade, no caso, a patogenicidade desse vírus no corpo. Então, é multifatorial. As pessoas, mas o mais forte, na minha opinião, é as pessoas se contaminarem em paralelo com a imunização. Você, qual é a sua avaliação, André? Eu acredito que a vacina teve um papel importante, sim, como o Dr. Alex mencionou. No meio de uma pandemia, se você não tem um mecanismo para evitar casos graves ou para evitar a transmissão até dessa doença, o vírus sofre mutações e vai adquirindo, às vezes, características mais patogênicas ou de mais transmissibilidade. Então, a vacina, ela teve esses dois papéis, né? Tanto evitar casos graves que vão ser hospitalizados, mas também para, possivelmente, evitar a transmissão da doença entre as pessoas que não estão doentes. O Opinião volta depois do intervalo. Fica com a gente, que é bem rapidinho e não tem propaganda eleitoral no meio. Voltando com o Opinião Litoral, terceiro bloco agora, André Cortez, infectologista, Alex Macedo, pneumologista, comentando as situações de saúde individual, de saúde pública, com você, telespectadora, com você, telespectador. E uma área, um campo em que a medicina tem evoluído muito nos últimos anos e as preocupações das pessoas também têm evoluído muito nos últimos anos, é o sono. Computador, celular, café e uma rotina estressante de trabalho. Foi assim que Raquel perdeu o sono. Acordava muito cansada, fisicamente cansada e com a cabeça funcionando devagar, fazendo coisas que não deveria fazer, guardando utensílio em lugar errado. Milhões de brasileiros têm enfrentado o mesmo problema da Raquel. É o que indica o levantamento de uma consultoria de negócios realizado a partir das pesquisas e postagens na internet. Nos últimos 5 anos, a dificuldade para dormir foi mencionada mais de 11 milhões de vezes e foram feitas também 29 milhões de consultas sobre remédios específicos para adormecer, quase 500 mil por mês. Existem 2 medicamentos que chamam mais atenção quando a gente pensa nessa busca de ajuda para dormir: o Zolpidem e a melatonina. O Zolpidem acumula mais de 52 milhões de buscas nos últimos 5 anos. Esse é um número ainda mais expressivo que, por exemplo, o volume de buscas que existe nos Estados Unidos com relação a esse medicamento. Desses 52 milhões, 10 milhões aconteceram só no último ano. Mas o que mais chama a atenção nesse quesito é que a expressão remédios para dormir que não precisam de receitas cresceu 1.450% nos últimos 5 anos. Medicamentos para dormir são de uso controlado e só devem ser vendidos com receita médica. Um profissional de saúde também precisa acompanhar o tratamento, que nem sempre é medicamentoso. O que faz, hein? Você vai falar dessa parte, Alex, como médico ou como usuário? Clínico. Não, como clínico. Eu uso esporadicamente um remédio para dormir quando eu estou muito cansado, mas acho que não vou conseguir dormir porque a cabeça está muito cheia. E uso subdoses, eu raramente uso alguma coisa, porque na realidade o que a matéria colocou, ela está muito voltada a uma classe de medicamentos que são o principal representante é o Zolpidem. Se a gente fizer um histórico dos remédios para dormir, os remédios para dormir eles vêm com base de um grupo chamado ansiolíticos, os benzodiazepínicos, diazepam, lorazepam, alprazolam, alguns nomes comerciais que muita gente já usou há muito tempo. Muita gente usava um chamado Lexotan, Lexotan. Ainda é usado? Bastante.
Mas, na realidade, a grande preocupação é esse segundo, que é o indutor do sono, só que ele houve uma explosão dele. O segundo é a melatonina? É o Zolpidem. O Zolpidem. E depois a melatonina. A melatonina, na realidade, não é um medicamento, é um hormônio que participa na fase da indução do sono e da manutenção da primeira fase do sono. Um hormônio que o nosso corpo produz naturalmente, mas que aí é sintético. Esse é sintético, o nosso corpo produz naturalmente e vários fatores podem bloquear ou diminuir a produção da melatonina. Estresse físico, estresse emocional. Muitas pessoas fazem atividade física à noite e perdem o sono por causa disso. Outras, como a gente comentou fora do ar, preferem, porque a endorfina que é liberada ajuda a depois ter um relaxamento muscular, mas a maioria bloqueia a melatonina. Transtorno de ansiedade generalizada, a depressão bloqueiam a melatonina. Então, às vezes, só a reposição da melatonina consegue equilibrar esse sono. Outras vezes, usa-se mão de algum medicamento. Os ansiolíticos, eles eram para diminuir a ansiedade, mas como um efeito colateral dão sono. Tem alguns relaxantes musculares que também são para relaxar a musculatura com dor, mas que também induzem o sono. Alguns remédios que usavam-se antigamente para as crianças, para enjoo, também davam sono. O que é o Dorflex, o Advil? Que relaxa. O Advil é um anti-inflamatório, mas o Dorflex, o Dorcimax, todos que têm Calisoprodol, que é um dos medicamentos que relaxa a musculatura, pode dar um sono. Ciclobenzaprina é um outro remédio relaxante muscular que também pode induzir o sono. Mas o grande problema, a grande preocupação veio com o Zolpidem. Porque o Zolpidem é uma droga que você compra com uma receita simples, sem ser a receita azul, e ele tem uma característica diferente dos outros. Ele não te dá sono enquanto você está acordado. Então, se você tomar um Zolpidem e ficar vendo a televisão esperando o sono vir, ele não virá. Ficar na tela do computador, não vai acontecer. E para 15% a 20% ele passa a ser hipnótico. A pessoa fica literalmente hipnotizada. Então tem casos de pessoas que pegam o celular, compram via internet e não lembram que compraram. Saem de carro de casa e são encontrados na rua pelo efeito do Zolpidem. A reportagem colocou 45 milhões de medicamentos mês vendidos nos Estados Unidos relacionados com o Zolpidem. Essa é uma droga que há de se preocupar. É uma boa droga quando bem indicada. E a receita, o bulário, e nós orientamos o seguinte: toma o medicamento, apaga a luz e vai dormir. E aí, durante o processo que você está querendo pegar no sono, você dorme. Se você ficar acordado, 15% a 20% vão levantar, vão andar pela casa, feito zumbis, e não lembram. E o que acontece? Não conseguir dormir. Se ela tem acesso ao remédio, o que ela faz? Pega outro. Pega outro. Então você tem dependência literal ao Zolpidem. E que é uma coisa muito preocupante hoje. E por que você falou que a receita é a receita simples e não a receita azul? Deveria, na minha opinião e na opinião de muitos colegas que trabalham diretamente com esse tipo de medicamento, deveria ser controlado azul e não simplesmente a chamada carbonada branca. Mas dentro disso tudo, a insônia, em quase 90% das vezes, tem uma causa. A principal causa hoje são duas. As principais causas, perdão. Transtorno de ansiedade generalizado e depressão. Se você não trata a causa, essa insônia não vai embora. Antigamente falava que era consciência pesada, né? Talvez seja parte da própria depressão. Né? Como é que você vê essa questão, André? Você que é infectologista e que não tem nada a ver com isso. Eu acho que foge um pouco da nossa especialidade, assim, mas uma opinião como médico, que eu também tenho que orientar os pacientes com doenças infecciosas, porque muitos também têm doenças infecciosas crônicas e convivem com ansiedade, problemas, então a gente acaba tendo que ter alguma orientação. Mas é como o Dr. Alex disse, esse remédio ele não trata a causa, né? Ele é simplesmente, às vezes, uma coisa que você vai usar ali por pouco tempo até que aquela causa real ali seja resolvida. Muito se fala hoje sobre a higiene do sono, né? Então, o uso de telas antes de dormir, com luz, inibe a melatonina, né? Então, esses comportamentos mesmo da sociedade moderna. Trocar o horário de trabalho à noite, ou atividade física à noite para alguns, uso de cafeína, uso de outras drogas que, pelo contrário, estimulam, né? Então, se a pessoa toma isso à noite, vai piorar a qualidade do sono. Então, esses remédios têm que ter esse cuidado. Eles não são feitos para uso crônico, não é o ideal que seja usado cronicamente. Ele é utilizado por curtos períodos para tratar aquela fase aguda da insônia, onde você ainda não tratou a causa de base. Acredito que seja essa a visão que eu tenho. Agora, você tem uma experiência clínica de quantos anos? 33.
Nesse período você vê uma escalada dos problemas do sono? Sem dúvida, sem dúvida. Nos últimos 5 anos, como a reportagem colocou, muito Em provavelmente... 1990, quando o presidente era o Fernando Henrique, o pessoal dormia melhor que agora, que é o Lula, que foi o Bolsonaro, Você vê não? como é, eles estavam na frente do plano real, a economia andando de vento em popa. Dormia E hoje, melhor? eu acho que assim, as informações positivas e negativas chegam com mais rapidez para a O gente. Fernando Henrique só assumiu em 95, né? É, Então, 90, quando você falou 33 anos, ainda era o Collor, né? Ainda era o Collor. Mas a gente vê, e não tinha o armamento terapêutico era muito pequeno. Por exemplo, dos benzodiazepínicos, só tinha o diazepam, não tinha mais nenhuma outra dessas drogas. Então hoje, você tem uma facilidade maior de comprar um remédio e resolver um problema imediato. Mas como o André colocou, a higiene do sono é uma coisa extremamente importante. Além de tratar a causa de base e tomar o remédio temporariamente, não usar a tela. Alguns colegas recomendam ler, voltar a ler um livro, uma páginazinha, 2 de um livro. Principalmente é melhor se o livro for chato, né? Mais ainda, ele muda a tua regulação neuronal, sai do platô tela e entra num platô leitura, e é impressionante como isso muda o padrão. É muito, muito forte, e nas crianças cada vez mais. Tem um estudo de uma universidade norte-americana que, para um grupo de crianças, as crianças ficavam com a tela da maneira que eles queriam à noite. E outro grupo estudavam com a tela, mas antes de dormir, liam 1 ou 2 páginas de alguma coisa. Eles liam com os pais. A qualidade do sono e o resultado dessas crianças em escola, quase 20 mil crianças em cada grupo, foi muito melhor no que teve. E eram textos, assim, textos tranquilos, que não tinham nada a ver com o que ele estudava no dia a dia. Era apenas para baixar a autorregulação. Olha, tá aí uma dica importante para você, para o sono. Uma leitura, eu brinquei de algum texto chato, não, que seja um texto interessante, né? Senão a pessoa no segundo dia já não vai ler mais, né? Se for um texto chato. Mas dá uma diferença grande, e isso é de um estudo científico, robusto, né? Que mostra que aconteceu isso. Foi nos Estados Unidos, que foi 20 mil crianças de cada lado, o resultado do aprendizado e o resultado da qualidade de sono, o impacto é bem significativo aí. Abandona a tela e algumas páginas de leitura interessante antes de dormir. O Opinião volta depois do intervalo para o último bloco. Voltando com a Opinião Litoral, que nesta segunda-feira recebe a participação de 2 médicos, com muito prazer. A gente conversa com o Dr. Alex Macedo, pneumologista, com o Dr. André Cortez, que é infectologista. Alex, a gente falava no intervalo da tríade da felicidade perfeita, esses remédios já são parcialmente superados, né? Era o Prozac, o Lexotan e o Viagra, é isso? Exatamente. Nenhum dos 3 mais estão na crista da onda. Não são mais como tops? Diríamos, não são. Já perderam sua posição de eficácia, cada um na sua classe de indicação. O Prozac foi superado pelos benzodiazepínicos? Não, o Prozac foi a primeira, os inibidores de serotonina, inibidores da recaptação da serotonina. São a classe mais nova, vamos chamar assim. Inibidores da recaptação da serotonina. Serotonina é tida como um hormônio do prazer, não é? Isso, neurotransmissor da felicidade. E ela ficaria mais circulante dentro do cérebro usando um desses antidepressivos. O primeiro deles foi a fluoxetina, nome químico do Prozac. Depois vieram outras da mesma classe, mais modernas, com mais eficácia e menos efeito colateral. Tem vários. Agora, recentemente, tem uma nova classe de antidepressivos no mercado. Mas a grande maioria ainda de hoje em uso são derivados mais modernos da fluoxetina. Então, assim como o Lexotan, como você colocou, hoje foi superado também. Foi superado pelo Zolpidem ou por outras drogas benzodiazepínicas. Mas continua sendo vendido o Lexotan. Sim, sim. E o Viagra, como você comentou, também tem outras drogas para disfunção erétil mais modernas. São mais modernas que o Viagra? Sim. O Viagra foi descoberto por acaso, né? Sim. E hoje tem multiplicidade de indicações, não é só para disfunção erétil. Trata-se de hipertensão dentro do pulmão, hipertensão pulmonar e outras indicações. Agora, André, essa questão do uso de medicamentos para dormir se disseminando, assim, tendo essa escalada que o Alex relatou nos últimos 33 anos, que é o período de clínica dele maior que o seu, né? Quanto é o seu período? Eu formei em 2016. Então você tem... 8. Está no oitavo ano, né? Oitavo ano.
de clínica, ele tem 25 na tua frente aí. Mas você entende que isso aí pode ter características epidêmicas, assim? Porque um estudo aponta que alguns medicamentos para dormir podem provocar demência. Esse modulação do cérebro, a gente muitas vezes não vê as consequências imediatas assim, em um longo período de estudo, que talvez é o que está acontecendo agora, né? Depois que se observou essas pessoas que fazem esse uso crônico dessa medicação por mais anos, estão associando isso à perda cognitiva mais precoce, né? Quem fez uso dessa medicação, porque ele é um inibidor do funcionamento do cérebro, né? Ele é um inibidor das sinapses, então ele meio que desliga mesmo, né? Então, isso cronicamente ao longo de vários anos, qual que é o resultado disso? O que está se observando agora é justamente essa perda cognitiva, né? Em alguns estudos que foram mencionados. Mas por isso o perigo dessa medicação causa dependência, tolerância, ou seja, precisa de doses cada vez mais altas para obter o mesmo efeito, e não trata necessariamente a causa de base. Mas não dá para ter essa avaliação ainda, Alex, do Zolpidem, dá? Do Zolpidem ainda não, mas dos benzodiazepínicos, como você citou, tem alguns estudos, alguns não são tão confiáveis quando você analisa o estudo do ponto de vista da qualidade, mas tem pelo menos 4 estudos relativamente bem feitos, bem desenhados, que mostram uso crônico de benzodiazepínico e maior evolução para demências, quadros demenciais. Agora, nessa última parte do programa, vamos ouvir vocês dois sobre a evolução da medicina, para onde que a gente caminha. Porque a gente tem um tipo de medicina que usa aparelhos sofisticados e tem custos muito altos, inviáveis para a saúde pública. E a gente tem um outro lado da medicina evoluindo para a medicina preventiva, para o médico que vai na casa do paciente com uma equipe, o programa de saúde da família. Para onde a gente vai? A gente desenvolve nas duas vertentes? Eu acho que sim, Paulo. Eu acho que você vai ter que desenvolver a medicina ultramoderna para um grupo menor de pacientes que vão necessitar realmente dessa medicina ultramoderna, onde a doença já está instalada e, óbvio, eu vou querer o melhor para mim ou para algum ente querido meu. Então eu vou ao máximo possível para ter o melhor resultado. Um exemplo prático. Se eu operar uma vesícula a céu aberto, que a gente chama, tradicional, eu vou resolver o problema com um índice de efeito colateral. Se eu for operar essa vesícula por vídeo, eu também vou resolver o problema com índice de efeitos colaterais menores, mais rápida recuperação. E se eu for operar essa vesícula por robótica, chegando no mais avançado hoje, eu vou ter o mesmo resultado em termos de tive um resultado positivo, retirei a vesícula, mas com índice de complicação ainda menor e com recuperação melhor. Então, quando eu tenho a doença instalada, mas o ideal é que eu nem tenha necessidade de operar a vesícula. Então, tem que se trabalhar nas duas áreas. A medicina preventiva, ela na realidade, ela vem a trabalhar com 2 pesos. Eu tenho caracteres que vão levar à doença que vem com o paciente e que eles vão ser extremamente influenciados pelo hábito de vida, por como o paciente vai se comportar durante a passagem que ele tiver durante a vida. Então, acho que a medicina preventiva ela deve analisar o conjunto de fatores. Outro exemplo prático. Pacientes que tiveram câncer de intestino e a família, o irmão e o pai também tiveram. Esses pacientes vão se beneficiar com um exame um pouco mais tecnológico, uma colonoscopia, que é tecnológico, mas que vai ser usado preventivamente, porque a história familiar dele é muito forte. E vou estimular esse cara a não comer comida muito condimentada, coisas que alteram o ritmo e o hábito intestinal, que são fatores independentes da condição genética que ele tem. Então, estou usando as duas coisas. Mas eu não vou indicar colonoscopia para todo mundo que tem acima de 50 anos, porque aí eu vou estar incorrendo numa situação muito complicada. Acho que hoje a medicina tem que ter esse equilíbrio de avaliar preventivamente fatores de risco, fatores nutricionais, ambientais, comportamento pessoal e associar para a exposição genética que esses pacientes tiveram. Mas, sem dúvida nenhuma, que nós vamos estar nas duas pontas, na prevenção e na correção. E quando você fala na correção, você vai querer o que melhor puder te trazer, com baixo risco e grande benefício. Como é que você vê essa questão? Eu acho que eu vou em acordo com o Dr. Alex diz, né? A gente tende a ter uma medicina cada vez mais personalizada, né? Então, um exemplo disso, as vacinas que a gente mencionou no começo, né? São vacinas já desenvolvidas com base naquele material genético que está naquele esgoto que foi colhido da sua cidade, do seu bairro, e eu desenvolvo uma vacina específica para aquele paciente que está naquela região. Então, a gente tem cada vez mais, né, uma individualização. Até do câncer, com um exemplo, a gente tem
são, às vezes, vírus que são desenvolvidos para atacar a própria célula tumoral daquele paciente, ou vacinas de RNA que desenvolvem proteínas que vão atacar aquele próprio tumor daquele paciente. Então, acredito que a gente, nessa frente tecnológica, vai para uma coisa cada vez mais personalizada, mais individualizada. Mas, claro, sem abandonar a questão de saúde pública e a tecnologia humana, né? O quanto eu tenho que formar um médico para ter entendimento dessa parte preventiva, né? Quanto que aquele humano que está ali também tem que ser uma tecnologia bem informada para atuar no sistema. Então, a gente tem essas duas coisas aí. E, Alex, e a judicialização dos procedimentos, assim, e pode inviabilizar as operadoras de plano de saúde? As operadoras passam por um processo muito complicado hoje, que existe um hiato entre o judiciário propriamente dito, o que a legislação e o que o usuário em si solicita. Então, hoje, a judicialização na saúde ela se divide em 2 pontos. Com a prestação de serviço já feita, eu não estou satisfeito com o que eu tive, e a judicialização que eu quero, eu tenho direito e a operadora não me fornece. Essas são as 2 principais judicializações que a gente vê. Porque a questão da operadora de plano de saúde, a questão financeira dela é atuarial, não é? Como é a do seguro, não é? Como é a da previdência, não é? Mas essa coisa, você está falando perfeito. É estatístico, matemático, né? É matemático, mas uma matemática que inviabiliza por um outro momento, que eu tenho um ser humano com todas as suas variáveis. Um exemplo prático e paralelo. Você tem o seu carro, você paga um seguro para ele. Aí você viu um risquinho no seu carro. Aí você passa no mecânico, o mecânico olha, preciso pedir uma tomografia para o seu risquinho. Aí você vai fazer a tomografia do risquinho. A tomografia volta, não gosta dessa tomografia, está inconclusiva, vou para uma ressonância. Aí você faz a ressonância. Aí você volta, o cara fala, olha, isso aí vai resolver com uma síntese lógica. Ou seja, você já imaginou quanto seria o seu seguro do seu carro? Seria estratosférico, porque não tem justificativa para cada risquinho você parar. Você risca o seu carro hoje, é um risco bobo. Você fala, eu vou trabalhar, vou andar, a hora que eu parar, a hora que amassar mais, eu vou dar uma olhadinha. Na saúde não é dessa proporção. Na saúde eu chego com um pigarrinho e quero as últimas consequências para descobrir o meu pigarrinho. Nas medicinas hoje, e o Brasil passa por uma situação muito estranha, é um país capitalista, com uma medicina socializada do ponto de vista público e tem a sua medicina privada. Essa tríade, ela não se conversa. Outros países que têm um modelo parecido, só que não tem, por exemplo, a pública tão forte quanto é os Estados Unidos, toda a medicina que é baseada em operadora tem a coparticipação. Quanto eu pago, quanto eu recebo. Aqui isso não está engrenado. Agora, você sabe que eu não era da área da gestão, estou na área da gestão há 6, 7 anos, ajudando na Santa Casa, e o que eu posso observar é que a maior parte das judicializações são por falta de comunicação, de informação. A hora que você senta com o usuário, seja num plano de saúde, seja dentro do hospital, e entende o que ele realmente quer, o que ele precisa, isso é resolvido sem judicialização. O problema é que as informações são dadas pela metade, a população que está do outro lado nem sempre entende o vocabulário que é passado do lado de cá, seja de uma operadora, seja de um colega médico, e nessa desinformação é que entra a judicialização. É que nem o divórcio, né? Normalmente, quando o casal se desentende, é uma questão também de comunicação. Né? Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo muito a participação do infectologista André Cortez, do pneumologista Alex Macedo, da equipe de jornalismo e técnica do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, um pouquinho antes, um pouquinho depois da propaganda eleitoral gratuita, no começo da tarde, e uma ótima semana para você que você merece.